Uma ex-namorada continuava sendo uma presença impossível de apagar do seu passado. Essa lembrança continuava sendo a mais vívida de sua história, e também a que mais o incomodava. Por isso, ele sentia que o melhor era tirá-la da memória por completo. Enquanto as cerimônias de ingresso começavam na primavera, ele só conseguia se empolgar pensando em arrumar uma namorada. Ao se preparar para sua estreia no ensino médio, decidiu se esforçar ao máximo para impressionar as garotas, embora outro estudante se surpreendesse com a quantidade de alunas presentes. Hitsuo Sanai, estudante do primeiro ano, recebeu o comentário de que antes deveria se preocupar em causar uma boa impressão nos professores. Ainda assim, conforme o dia avançava, ficava claro que para ele o amor estava longe de ser algo simples. Ele entendia que não adiantava se torturar para sempre, porque no amor nem sempre existe uma resposta certa, e que até terminar juntos não garante um final feliz. Com essa ideia na cabeça, Hitsu baixou o olhar e ficou preso em seus pensamentos. Perto dele, uma garota se perguntava o que tinha feito de errado, deixando evidente sua confusão e sua angústia. Hitsu pensou que bastava um único erro para que tudo desmoronasse. Ele também sentiu que as coisas com respostas claras eram muito mais reconfortantes e que, se continuasse se esforçando, esse trabalho talvez desse frutos algum dia. Então jurou a si mesmo que não deixaria o romance desviá-lo novamente e decidiu se concentrar em uma vida escolar tranquila. Mas, ao reparar em uma estudante veterana, entendeu de imediato que era Tsuzeura-senpai e até disse a si mesmo que conseguiria uma recomendação dela. Ao vê-la lendo com uma presença tão serena, Hitsu ficou impressionado e pensou que ela parecia incrivelmente madura. Quando olhou melhor para ela, descobriu que era do segundo ano e acabou se convencendo de que garotas mais velhas eram o melhor. Um de seus colegas zombou ao notar que ele até sabia em que sala ela estava, deixando claro que isso já soava perturbador. Ainda assim, Hitsu mal conseguia acreditar que tinha reencontrado Han logo no primeiro dia. Depois tentou se acalmar ao pensar que, mesmo que ela o notasse, isso não significava nada de especial. Nesse instante, Han olhou para ele com suavidade e fez um pequeno aceno com a mão. Hitsu e seus colegas ficaram em choque ao perceber que Han parecia ter acenado diretamente para ele. Embora todos ao seu redor insinuassem que ela estava acenando para ele, Hitsu tentou se convencer de que com certeza não era para ele. Han continuou olhando para ele com uma expressão serena, como se esperasse algo dele. Quando ela tornou a levantar a mão, Hitsu ficou imóvel e mal conseguiu entender o que estava acontecendo. Com total falta de jeito, Hitsu acabou retribuindo o aceno sem se levantar, rígido de tensão. Justo quando se perguntava se tudo não tinha sido um mal-entendido, soou o anúncio da próxima parada e ele pensou que Han não tinha motivo para falar com ele. Então Han se aproximou e explicou que, por enquanto, ficaria com o assento ao lado dele. Antes de se sentar ao lado dele, Han o lembrou de que aquele lugar tinha sido reservado para ela, e Hitsu ficou ainda mais agitado. Já acomodada ao seu lado, Han o cumprimentou com naturalidade e disse que fazia muito tempo desde a última vez que se viram. Hitsu reagiu com um sobressalto brutal, incapaz de esconder o impacto de tê-la tão perto. Hitsu entendeu com surpresa que ele e Han tinham acabado no mesmo ensino médio, e isso lhe pareceu uma coincidência grande demais. Imediatamente entrou em pânico e se perguntou se Han o tinha seguido, mas tentou negar isso dizendo que aquela escola era a opção mais lógica por causa de suas notas e do ambiente das aulas. Han soltou uma pequena risada e comentou com calma que ele continuava tão sério como sempre. Hitsu lembrou que Tsuzura-senpai sempre tinha tido esse tipo de atitude. Também pensou que ela tinha um humor muito particular, marcado por aquela risada suave que costumava lhe escapar. Depois Han reclamou que ele nem sequer a havia consultado, e Hitsu sentiu que aquela queixa era razoável, embora também carregasse algo a mais. Hitsu afrouxou na mesma hora e negou a ideia com uma expressão envergonhada. Então esclareceu que não era tão cara de pau a ponto de fazer algo assim por conta própria. Han olhou para ele com intensidade e perguntou por que ele estava falando como se tudo tivesse sido culpa dela. Hitsu se enrolou ao responder e explicou que agora eles eram apenas senpai e kouai, ficando confuso com a pressão do momento. Han respondeu com calma e se perguntou por que Hitsu estava reagindo de uma forma tão exagerada. No silêncio da sala de aula, Han observou pensativo enquanto Hitsu continuava sem decifrar que intenção sua atitude escondia. Hitsu admitiu para si mesmo que não tinha a menor ideia do que Han estava pensando, e isso só o deixou mais nervoso. Ainda assim, lembrou a si mesmo que tudo aquilo já tinha ficado para trás e tentou se convencer de que o certo era agir com maturidade.
Enquanto hesitava, Hitsu pensou em Han como Tsuzura-senpai e reuniu coragem para encarar de frente aquela lembrança. Então lembrou com clareza que os dois tinham namorado no ginásio, e esse fato tornou tudo muito mais delicado. Han o chamou pelo nome e apontou que ele estava com o lábio machucado, levando a conversa a uma proximidade inesperada, mas inocente. Hitsu, confuso, tentou minimizar isso e explicou que talvez o clima seco daquela época também estivesse ressecando sua boca. Han mostrou que com ela também acontecia isso e admitiu com vergonha que às vezes acabava umedecendo os lábios sem pensar, embora sua mãe a repreendesse por esse hábito. Ao vê-la fazer isso, Hitsu se alterou de repente, e Han o conteve na mesma hora, lembrando que ele já não era uma criança do primário. Hitsu se desculpou por ter sido tão sem jeito, e Han apontou com naturalidade que ele realmente precisava de um protetor labial. Enquanto olhava ao redor, Hitsu insistia por dentro que tinha feito todo o possível para não meter os pés pelas mãos, e mesmo assim não entendia por que tudo parecia daquele jeito. Cercado por aquele desconforto, Hitsu continuou repetindo para si mesmo que tinha, sim, tentado não errar, mas a confusão não passava. Ao pensar em Han como Tsuzura-senpai, Hitsu lembrou que ela sempre tinha tido um temperamento duro e direto. Embora tentasse se convencer de que isso já não importava, Hitsu não conseguiu evitar ficar envergonhado ao imaginar que todos poderiam interpretar mal a situação entre Han e o garoto de óculos. Então sua mente piorou tudo ao lembrá-lo de que Han era sua ex-namorada, uma senpai popular que ele não via desde o ginásio, e logo ficou obcecado com qual deveria ser a distância certa depois de terem terminado. Preso ao nervosismo, Hitsu se moveu de repente para marcar espaço, e Han reagiu com surpresa àquela mudança repentina. Hitsu lembrou de ter ouvido que a distância próxima entre pessoas íntimas era de cerca de 45 centímetros, e tentou se agarrar a essa ideia para não perder o controle. Enquanto calculava o quanto deveria se afastar de uma ex, Hitsu continuava tão tenso que cada movimento de Han o desestabilizava ainda mais. Han percebeu na mesma hora que Hitsu estava mordendo o lábio de novo, e ao apontar isso deixou ainda mais exposto e envergonhado. Han pensou que também não adorava ficar tão perto dele, mas mesmo assim disse que esse hábito dele era terrível e que ele deveria ser mais gentil consigo mesmo. Depois, Han comentou que, se os lábios dele ficassem completamente ressecados e machucados, isso seria ainda pior. Quando Hitsu tentou perguntar ao que ela estava se referindo, Han esclareceu que simplesmente parecia doloroso. Hitsuko ficou sem reação, e Han fez ele perceber com calma que ele ainda era muito problemático, embora admitisse que na verdade não se importava com esse tipo de insistência. Então Han, corada, se ofereceu para compartilhar seu protetor labial com ele. A proposta deixou Hitsu completamente em choque, e ele mal conseguiu processar o que tinha acabado de ouvir. Enquanto Hitsu gaguejava e dizia que não entendia o que ela estava falando, Han respondeu que, na verdade, ela não se importava muito com essas coisas. Ao vê-la tão tranquila, Hitsu só conseguiu pensar que Tsuzura-senpai realmente tinha mudado muito. Essa atitude o deixou tão desnorteado que ele começou a se perguntar se era assim que os estudantes do ensino médio se comportavam. No fim, Hitsu tentou se convencer de que sim, que aquilo provavelmente era algo totalmente normal e que não devia afetá-lo tanto. Hitsu continuou repetindo para si mesmo que tudo aquilo devia ser normal, mas começou a duvidar seriamente de tudo que acreditava saber sobre como os estudantes do ensino médio agiam. Han aproximou o protetor labial com calma e perguntou se ele estava pronto, enquanto Hitsu, completamente nervoso, mal conseguia responder. De repente, Hitsu se afastou e declarou que eles deveriam manter a relação correta e com limites claros, deixando evidente que tinha entrado em pânico. Ainda tremendo e vermelho até as orelhas, Hitsu insistiu que algo tão impróprio tinha que estar errado, sem conseguir esconder sua confusão. Han entendeu na hora o que ele tinha imaginado, levantou um dedo e esclareceu com um sorriso que só estava falando de pegar um pouco com a mão. Depois ela riu abertamente e perguntou que tipo de ideia ele tinha criado, fazendo a vergonha de Hitsu piorar ainda mais. Cobrindo a boca entre risadas, Han acabou chamando-o de pervertido, e o golpe no orgulho dele deixou Hitsu destruído. Enquanto Han continuava sorrindo com malícia, Hitsu só conseguiu baixar a cabeça, arrasado pela humilhação. Divertida, Han comentou que Ozanaikon era realmente muito engraçado. Então apoiou a mão e o lembrou de que, no fim das contas, eles eram apenas uma senpai e um kouai. Enquanto saíam juntos, Han se aproximou de Hitsu e confirmou com aparente inocência que eles não iam cruzar esse tipo de limite, deixando-o completamente rígido.
Com um sorriso suave e as bochechas coradas, Han olhou para ele de um jeito que fez a confusão de Hitsu aumentar ainda mais. Hitsu, suando de nervoso, chamou Tsuzura-senpai em sua mente e sentiu que finalmente tinha entendido algo importante sobre ela. Então concluiu que Han estava usando o fato de ser sua ex para brincar com ele e se divertir às custas dele. Mas ao vê-la de perfil, Hitsu notou uma expressão diferente nela e começou a duvidar da própria conclusão. Han se concentrou nas mãos e continuou agindo com total naturalidade, como se nada entre eles tivesse mudado nem um pouco. Quando anunciaram que a próxima parada era Higashi Izuka, Hitsu se perguntou se ele era o único que estava se sentindo tão desconfortável. Quando Han confirmou para ele que aquela era a parada dela, Hitsu respondeu desajeitadamente, ainda incapaz de recuperar a compostura. Enquanto ela se preparava para descer, Hitsu sentiu um enorme alívio e pensou que finalmente poderia se acalmar. Então Han se moveu um pouco na direção dele no assento, e esse pequeno gesto fez toda a atenção voltar na mesma hora. Han se despediu de Hitsu com naturalidade e deixou claro que eles ainda se viriam. Hitsu ficou paralisado, ainda sem conseguir processar a calma com que ela agia. Para se acalmar, Hitsu lembrou a si mesmo que eles só tinham se encontrado por acaso naquele dia. Quando ela se levantou para trocar de assento, Hitsu mal reagiu e só conseguiu segui-la com o olhar. Um passageiro notou Han e comentou que havia uma garota muito bonita ali, deixando Hitsu ainda mais desconcertado. Enquanto alguém sugeria sentar ao lado dela, Hitsu disse a si mesmo que aquilo não tinha nada a ver com ele, e Han soltou que já estava de saída. Em meio àquela tensão, Hitsu assumiu com firmeza que agora eles eram apenas senpai e kouai. Mesmo assim, Han acabou se sentando ao lado dele de novo, e Hitsu se afastou de repente para marcar distância. Com o rosto tenso, Hitsu tentou manter a compostura, mas seus nervos continuavam traindo. Bem nesse momento, Han avisou que o ônibus já estava prestes a partir, como se não houvesse nada estranho entre eles. Hitsu negou na mesma hora que estivesse acontecendo alguma coisa com ele, mas sua reação revelou o quanto Han ainda o desestabilizava. Tentando soar normal, Hitsu explicou que na verdade estava pensando em ir à livraria naquele dia. Depois admitiu que tinha esquecido completamente e disse que desceria na mesma parada que Han, enquanto vários passageiros já olhavam para eles com curiosidade. Assim que disse isso, o pânico o atingiu e ele pensou que tinha soado estranho demais, quase como se estivesse seguindo ela. Han respondeu com uma calma brincalhona e apontou que, embora ele insistisse em vê-la apenas como sua senpai, sua atitude dizia outra coisa. Com um sorriso sugestivo, Han fez ele notar que ainda tratava como se ela continuasse sendo alguém muito importante para ele. Justo então, o anúncio do ônibus avisou que a próxima parada era Funai, e a tensão entre os dois foi cortada de repente. Han entendeu na hora que aquela era a parada dela, e Hitsu mal conseguiu confirmar isso. Já caminhando juntos lá fora, Hitsu apontou a direção da livraria e se agarrou a esse assunto como a única forma de não perder a calma. Enquanto caminhavam, Han o deteve com um comentário suave, deixando claro que ainda não tinha terminado de falar com ele. Enquanto se afastava, Han disse a Hitsu que tinha gostado de vê-lo hoje, e isso desnorteou ainda mais. Hitsu ficou em silêncio, incapaz de responder enquanto tentava assimilar o que tinha acabado de ouvir. Quando Han o chamou outra vez, Hitsu pensou que talvez ela só estivesse brincando com ele e não soube como lidar com aquilo. Han se despediu com um sorriso e disse que esperava vê-lo de novo, encerrando o momento com uma leveza que o desarmou por completo. Antes de ir embora de vez, Han o advertiu para tomar cuidado com os carros, e essa preocupação serena o confundiu ainda mais. Já sozinho, Hitsu jurou a si mesmo que não permitiria que o romance voltasse a desviar sua vida. Repetiu para si mesmo que tudo acabava mal quando as coisas ficavam sem uma resposta clara, enquanto o barulho da rua o arrastava de volta à realidade. Mesmo assim, o peso daquele encontro tirou seu fôlego e ele teve que se inclinar para recuperar a compostura. De volta ao transporte, ele continuou se agarrando à sua decisão e pensou que essas emoções só terminavam em dor. Com o rosto tenso e ardendo de vergonha, Hitsu entendeu que Han ainda tinha um efeito forte demais sobre ele. Han comentou com outra garota que Hitsu era seu ex-namorado, e ele ficou paralisado ao ouvir isso. Depois, Han acrescentou que Hitsu tinha acreditado que ainda tinha uma chance com ela, e Hitsu afundou ainda mais na vergonha. Hitsu tentou se justificar dizendo que só queria ser gentil, mas acabou admitindo que tinha entendido tudo completamente errado. Mesmo assim, Hitsu se apressou em deixar claro que jamais pensaria em voltar com sua ex, tentando salvar o pouco de orgulho que ainda lhe restava.
Quando anunciaram a próxima parada, Hitsu tentou organizar seus pensamentos e se apegar a uma resposta definitiva. Ao se aproximar do botão de parada, repetiu para si mesmo que Han Tsuzura e ele não eram nada além de Senpai e Kouai. Já completamente abalado, Hitsu se obrigou a aceitar essa distância e quase gritou para si mesmo que não devia pensar em mais nada. Assim que desceu, cambaleou e reconheceu que manter essa separação era muito mais difícil do que queria admitir. Então percebeu outra senpai esperando por ele do lado de fora, e ficou imóvel quando ela se dirigiu a ele. Com um sorriso tranquilo, ela olhou para ele, confusa, e perguntou o que diabos ele estava pensando. Hitsu se apressou em deixar claro que ela não devia interpretar nada mal, mas a garota achou que ele tinha agido com desespero demais, e isso deixou ainda mais envergonhado.